Passo a palavra ao senador Fernando Collor. Excelentíssimo senhor presidente desta comissão, senador Rodrigo Hollenberg, excelentíssimo senhor relator, senador Ricardo Ferraço, que apresentou um brilhante relatório na manhã de hoje, senhoras e senhores senadores, o escopo de atuação dessa comissão temporária visa, como diz o introito do próprio parecer, o estudo aprofundado de 3 projetos de lei, os PLS 281, 282 e 283, todos de 2012, de autoria de Sua Excelência, o senador José Sarney, além de mais outros 11 projetos apensados, com o intuito de promover a modernização do Código de Defesa do Consumidor. Trata-se da Lei nº 8.078, de 1990, que tive a honra de sancionar quando no exercício da Presidência da República e que constitui norma regulamentadora de nossa Constituição, nos termos do seu artigo 5º, inciso 32, que prevê, abro aspas, o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor, fecho aspas. Cada um desses 3 projetos de lei, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, senhor relator, abarca um tema que evoluiu no curso desses 23 anos de vigência do Código e que agora precisa ser acolhido pela lei de modo a atender com plenitude todos os direitos do consumidor. Temos certeza de que esta é a expectativa da sociedade brasileira. Assim, questões como o comércio eletrônico, as ações judiciais coletivas e a profusão de oferta de créditos certamente passaram a exigir um novo olhar e uma nova perspectiva nas relações de consumo. Isso é indubitável e creio que essa comissão, desde o início de seus trabalhos, absorveu por completo esse entendimento e, mais do que isso, essa premente necessidade em nossa legislação. Contudo, e a despeito da inquestionável relevância desses temas, sempre tive a convicção de que a questão ambiental também deveria ser conjugada ao direito do consumidor por meio da legislação. E nada mais propício, nada mais oportuno e coerente do que tratar dessa matéria na Comissão de Modernização do Código de Defesa do Consumidor. Até porque, se analisarmos com acuidade a evolução dos 2 temas, preservação ambiental e direito do consumidor, constataremos que no Brasil houve uma evidente sincronia entre eles, particularmente no aspecto temporal. O Código de Defesa do Consumidor é de 1990. A primeira conferência da Organização das Nações Unidas para o Meio Ambiente foi realizada no Rio de Janeiro em 1992, a ECO 92, a qual também tive a honra de promover e recepcionar como chefe de Estado do país sede. 20 anos depois, em 2012, realizamos a Rio+20. Essa segunda Conferência Mundial do Meio Ambiente foi proposta por mim em 2007 ao governo do presidente Lula, que levou a sugestão às Nações Unidas no mesmo ano e cuja Assembleia Geral aprovou a resolução naquele sentido em setembro de 2009. Não por acaso, hoje, em 2013, estamos também promovendo aqui no Senado Federal a atualização da Comissão do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, são 2 demandas sociais que progrediram nessas 2 últimas décadas, se não na mesma intensidade e alcance, pelo menos na mesma importância, principalmente quanto à conscientização de seus mais significativos princípios e direitos. Se, de um lado, no campo do direito do consumidor, constatamos o desenvolvimento tecnológico como principal indutor de novas causas e regras para as relações comerciais, de outro, no meio ambiente, consolidaram-se os conceitos de desenvolvimento sustentável e de erradicação da pobreza. E mais, assim como no direito do consumidor evocou-se a preocupação com a explosão da oferta de créditos e a consequente necessidade de disciplinamento quanto às ações coletivas, na arena ambiental surgiram contendas quanto à governança global, ao princípio do não retrocesso e às métricas de monitoramento, ou seja, novos métodos e modelos de atenção do Índice de Desenvolvimento das Nações. Sem dúvida, tudo isso acaba gerando um impacto, direto ou indiretamente, em maior ou menor grau, nas relações do consumidor com o produtor e com o prestador de serviços. Aliás, senhor presidente, senhor relator, senhoras e senhores senadores,
antecipadamente à própria Constituição de 1988, no capítulo dos princípios gerais da atividade econômica, já previa com sabedoria a correlação e a proximidade entre os dois temas. Assim dispõe a nossa lei maior. Artigo 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios. Inciso 5º, defesa do consumidor. Inciso 6º, defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado, conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação. Portanto, foi com essa concepção, com esse intuito de sintonizar esses dois grandes assuntos na legislação infraconstitucional, que apresentei 3 emendas ao Código de Defesa do Consumidor, todas elas voltadas ao disciplinamento e ao reconhecimento do direito das boas e corretas práticas ambientais como um direito do consumidor. E aqui, senhor presidente Rodrigo Hollenberg, ao mesmo tempo em que parabenizo Vossa Excelência pela condução dos trabalhos dessa comissão temporária, gostaria também de agradecer a Sua Excelência, o senhor relator, senador Ricardo Ferraço, pela compreensão dessa nova ordem do planeta e pelo acatamento integral das sugestões que tive a oportunidade de fazer. Pela densidade e qualidade do relatório apresentado e pela redação dada aos dispositivos em que foi inserido o tema ambiental, percebe-se a dedicação empenhada pelo relator. Assim, no artigo 4º do Código, que trata da Política Nacional das Relações de Consumo, incluíram-se entre os seus princípios o, abro aspas, incentivo a padrões de produção e consumo sustentáveis, bem como a promoção de padrões de produção e consumo sustentáveis de forma a atender às necessidades das atuais gerações, permitindo melhores condições de vida, promovendo o desenvolvimento econômico e a inclusão social, sem comprometer a qualidade ambiental e o atendimento das necessidades das gerações futuras. Fecho aspas. Da mesma forma, o artigo 6º. Ao artigo 6º acrescentou-se entre os direitos básicos do consumidor, abro aspas, a informação ambiental veraz e útil, em especial em relação à origem, aos processos de produção e comercialização dos produtos e serviços, ao eventual impacto ambiental de seu uso e aos procedimentos de descarte e logística reversa. Fecho aspas. Por fim, entre as circunstâncias agravantes dos crimes tipificados no Código de Defesa do Consumidor, incluíram-se no artigo 76 aquelas que ocasionarem graves danos ao meio ambiente. Como se vê, senhor presidente, senhor relator, senhoras e senhores senadores, com essas alterações no Código de Defesa do Consumidor, a questão ambiental, aqui traduzida pela exigência de produtos e serviços atrelados ao desenvolvimento sustentável, passa a ser tratada diretamente como um legítimo direito do consumidor. Com isso, se estabelece a adequação das normas de defesa do consumidor à política e à legislação ambiental, inclusive no que tange à Política Nacional de Resíduos Sólidos. Quanto aos demais temas e aspectos tratados no parecer do relator, Sua Excelência, o senador Ricardo Ferraço, e que são consolidados nas propostas de substitutivos aos projetos de lei que aqui são objeto de exame, vale destacar os seguintes aperfeiçoamentos introduzidos. 1. A regulação do comércio eletrônico. 2. O fortalecimento político da defesa do consumidor e dos órgãos de defesa do consumidor. 3. O incentivo e a criação de órgãos de conciliação. 4. A proteção à privacidade de dados no comércio eletrônico. 5º, a atualização da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro em relação aos aspectos do comércio internacional. 6º, o fortalecimento da atuação dos órgãos administrativos, inclusive com aplicação de medidas corretivas e multas. 7º, a prioridade processual às ações coletivas e a extensão de legitimidade à Defensoria Pública, à Advocacia Pública e à OAB. 8º, a flexibilização do processo das ações coletivas de modo a facilitar a conciliação e a concessão de maior autonomia ao juiz. 9º, o aumento do controle e do acesso às ações coletivas por parte do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, e dos compromissos de ajustamento de condutas pelo CNMP, Conselho Nacional do Ministério Público, por meio da criação
de cadastros nacionais. 10º, o disciplinamento do crédito ao consumidor e a prevenção do superendividamento. E 11º, o estabelecimento de informações e orientações obrigatórias ao financiamento. Essas novas medidas certamente terão como reflexo e consequências a melhoria do comércio eletrônico pela dissuasão das empresas contra a propaganda enganosa e abusiva, a diminuição das reclamações e das ações judiciais, a agilização dos processos coletivos e a diminuição de ações repetitivas, a redução do superendividamento do consumidor e, por fim, o aumento da preocupação com o meio ambiente e a sustentabilidade do planeta nos processos produtivos e de prestação de serviços ao consumidor. Eram essas, senhor presidente Rodrigo Hollenberg, senhor relator Ricardo Ferraço, senhoras e senhores senadores, as minhas considerações acerca do relatório apresentado. Mais uma vez, parabenizo Sua Excelência o senador Ricardo Ferraço pela excelência do trabalho como relator, assim como ao presidente Rodrigo Hollenberg, pela condução desta Comissão Temporária de Modernização do Código de Defesa do Consumidor. Tenho certeza que, ao adotar esse relatório como parecer de sua monta, a Comissão terá cumprido, senhor presidente Rodrigo Hollenberg, integralmente a sua missão. Parabéns a vossas excelências. Muito obrigado pela atenção de todos.